No vídeo de hoje eu vou te mostrar indicadores poderosos justamente para os mercados futuros, rastreando o movimento das baleias e aumentando e muito a sua assertividade quando você for operar alavancado. Então fica comigo até o final desse vídeo e roda a vinheta, editor. Fala, trader de sucesso! Aqui é o Narciso do canal Inicia Cripto, educador e investidor desde 2017, e no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade ao nosso treinamento gratuito de mercados futuros. Hoje vamos falar de indicadores que vão rastrear o movimento das baleias aqui dentro do mercado, fazendo com que você tome a decisão de entrar na operação baseado no movimento das baleias. O primeiro indicador é justamente esse que você está vendo na tela, e ele basicamente é composto por duas médias móveis. A nossa média móvel em branco, que seria a nossa média móvel rápida, e a nossa média móvel em amarelo, que seria a nossa média móvel lenta. Logicamente, a primeira leitura é que quando o preço está acima dessas médias, tendência de alta, e quando o preço está abaixo dessas médias, tendência de baixa. Um detalhe, essas médias elas são baseadas em movimento das baleias, ou seja, são regiões que possivelmente instituições irão defender ou possivelmente vai servir como uma armadilha do preço. Como podemos ver justamente nessa região, ela serviu como resistência em toda essa pernada. Mas, além desse indicador colocar médias móveis baseados na movimentação do preço institucional, ele também nos dá algumas letras que você está vendo aqui. Por exemplo, temos o B aqui, temos o P em amarelo e temos o S que fica justamente aqui em cima. E o que isso representa para nós? Bom, esse indicador ele basicamente funciona pegando a movimentação do mercado, fazendo como se fosse um preço médio, e sempre quando o volume deste candle estiver muito acima do que de fato deveria estar, isso pode indicar uma manipulação institucional, ou seja, uma baleia comprando ou vendendo. E é justamente isso que essas letras identificam. Ela nos diz de uma maneira clara quais são aqueles candles que estão saindo um pouco fora do normal do mercado, ou seja, quando está com uma compra ou uma venda mais alta do que deveria, indicando que tem uma instituição ou uma baleia manipulando o preço. Onde está escrito em P em amarelo, significa que tivemos um pump, ou seja, tivemos um grande aumento de ordens dentro do mercados futuros. E aqui vai um detalhe muito importante. Esse P que significa pump, ele não é pump do preço em si. Ele é o pump do número de ordens que estão aumentando. Como você pode ver justamente este P aqui. Ele aparece como pump, porém nós não temos o preço de fato subindo. E sim, temos mais queda logo em seguida. E isso significa para a gente que justamente nesse candle foi aberta uma maior quantidade de ordens lá dentro dos mercados futuros. E bom, seguindo nós temos o B, que basicamente ele funciona como um sinal de compra, baseado nesse aumento de contratos lá dentro dos mercados futuros, e temos o S de sell, ou seja, de venda, indicando que temos um número maior de vendas dentro dos contratos futuros. O setup simples e objetivo que você pode fazer com esse indicador, e que muitos traders utilizam somente dessa forma, é que quando o preço ele começa a cair, ficar abaixo aqui das nossas duas médias, e nós temos sinais de venda, ou seja, esse S aparecendo, o que alguns traders fazem é pegar o último topo como stop, o candle do S que deu um sinal, por exemplo, agora para venda, e projetar esta amplitude para baixo, claro, sempre no alvo 2. Como você pode ver aqui, ele bateu o alvo 2 com um lucro, se você estivesse alavancado em 100 vezes, de 58% em apenas 13 minutos. E olha como, ao longo do decorrer do preço, nós tivemos diversos sinais de venda confirmando essa tendência de baixa e o andamento da nossa operação. Então esse é um jeito simples que você pode ler esse indicador, entendendo a manipulação e o movimento das baleias e se aproveitando disso para ter ótimos lucros nos mercados futuros. Narciso, onde que eu encontro esse indicador? Bom, eu vou deixar plotado totalmente de graça no nosso grupo do Telegram. Então entra, o link está aqui na descrição, você pode ir lá copiar justamente este indicador, vir aqui embaixo no editor Pine,
colar o script aqui e colocar aqui em cima, adicionar ao gráfico. E pronto, você vai ter esse gráfico totalmente gratuito em suas mãos. E quem me conhece aqui do canal desde os nossos primeiros episódios sabe que eu gosto de trabalhar com confluências, ou seja, quanto mais indicadores estiverem apontados para o mesmo lado, melhor. Então, vamos passar para o nosso próximo indicador de rastreador de baleias. E o próximo indicador é o Trends Detector, e ele é basicamente este indicador que você está vendo aqui. E ele é composto por dois elementos. O nosso elemento na parte de baixo, que é justamente essas faixas aqui em amarelo e em rosa, eles basicamente detectam a força dentro dos mercados futuros e a virada de preço, ou seja, a virada de polaridade entre os compradores e vendedores, sendo essa faixa em amarelo indicando alta e essa faixa em rosa indicando a baixa. Então, o primeiro ponto é que esse indicador analisa com perfeição quais as tendências do mercado. Um outro ponto muito importante são essas barras que você está vendo aqui. E ela basicamente aponta essa manipulação institucional, ou seja, onde que os grandes players, as baleias, as instituições estão de fato trabalhando aqui dentro do gráfico. Como nós podemos ver nessa faixa vermelha que eu mostrei aqui para você no gráfico e aqui embaixo no indicador nós temos topos enormes de manipulação, essa foi justamente a faixa em que as baleias estão trabalhando, juntamente com toda essa faixa e essa extensão que nós estamos vendo aqui. E se nós voltarmos um pouco no gráfico, nós vamos ver que justamente aqui atrás muita gente colocou seus stops aqui. Então que basicamente essa manipulação que nós estamos vendo aqui no nosso indicador é justamente caçando os stops de todo mundo e transferindo o dinheiro das sardinhas para os grandes investidores. Então esse indicador mostra friamente para onde que está indo essa manipulação, quais as intenções das baleias. E ele nos diz isso baseado nos rastros on-chain que essas baleias estão fazendo, representados justamente por essa barra e o nosso indicador de direção do mercado. O nosso terceiro indicador é o oscilador de despejos de pumps, e ele é justamente esse arco-íris que você está vendo aqui. E bom, o que ele basicamente vai mostrar pra gente é onde que estão os maiores despejos no gráfico. E aqui eu quero conceituar a palavra despejo para este gráfico específico. O despejo, nesse caso, não é necessariamente que as baleias estão vendendo seus bitcoins para todo mundo lá no topo. Não, ela basicamente quer dizer aonde estão os maiores pontos de interferência das baleias. E esses pontos são dados justamente por essas barras que você está vendo aqui. Quanto maiores as barras, maior a manipulação. Isso tanto para cima quanto para baixo, onde nós temos de fato essa divisão de cor. O indicador anterior que eu acabei de mostrar para você, nós tínhamos a direção do preço por aquelas nuvens, em que quando era comprador ficava em amarelo, quando era vendedor ficava em rosa. Então aqui nós estamos vendo justamente isso, porém estamos nos aprofundando ainda mais nessa métrica, colocando justamente barras de força entre esses movimentos compradores e barras de força entre esses movimentos vendedores. Com isso, nós temos essas linhas aqui coloridas, que você não deve se atentar muito à cor delas, ok? A cor delas é meramente para ter uma diferenciação na leitura. O que você tem que se atentar é justamente no afastamento delas, pois é o afastamento que vai mostrar a força dessa manipulação. Por exemplo, olha justamente aqui nesta região, onde tivemos uma grande queda. Perceba que, antes dessa grande queda, nós tivemos um afastamento para cima, justamente nesta região aqui, em que, ali no nosso indicador, ele realmente mostrou uma manipulação institucional. E, é o que eu sempre falo, quando uma baleia se movimenta, ela deixa ondas. E no nosso indicador conseguimos ler essas ondas perfeitamente, que vai refletir no gráfico em grandes movimentos. Então, olha como de fato tivemos movimentos enormes quando o nosso indicador apontou que essas baleias estavam começando a nadar pelo mercado. E olha também como, nesta grande queda que tivemos aqui, o nosso detector se comportou de maneira diferente, se comportou de maneira mais esticada, mostrando grandes barras nessa região, indicando a manipulação institucional para cima e logo depois grandes barras na região de baixo, empurrando esse preço para baixo. E é justamente o que estamos vendo aqui. Então, em resumo, esse indicador ele é ótimo para você ver os balanços das instituições. Um outro ponto que torna esse indicador extremamente necessário é que ele pode identificar topos e fundos aqui dentro dos mercados futuros. Pensa comigo, se essas barras são manipulações de baleia e as baleias têm como fim
em lucrar. Logo, quando uma baleia manipula para um lado, é porque ela está lucrando com essa manipulação. E perceba sempre quando temos barras enormes aqui no nosso indicador, indicando uma manipulação da baleia, também pode indicar um possível lucro. Então perceba como tivemos um topo aqui no gráfico, um topo aqui no nosso indicador e logo depois tivemos queda. Aqui em cima nessa faixa tivemos outro topo no gráfico, outro topo no indicador, logo depois queda. Aqui ao lado tivemos um fundo no nosso indicador, tivemos um fundo no gráfico e logo depois o preço subiu. Então, além desse indicador ter todos os atrativos que eu acabei de explicar para você, ele também consegue identificar quais são os topos e fundos dos mercados futuros baseados na manipulação institucional. E eu particularmente gosto de utilizar esses três indicadores juntos. Se você teve a sua adolescência ou a sua pré-adolescência nos anos 2000, assim como eu, você deve lembrar que uma época lá no colégio nós jogávamos aquelas cartinhas do Yu-Gi-Oh! E tinha uma combinação de cartas que era extremamente roubada. Eram as 5 cartas do Exódia, que, quando por cagada nós conseguíamos juntar as 5, basicamente a gente ganhava o jogo, porque era a carta mais forte que tinha no Yu-Gi-Oh! E é justamente isso que você tem quando você junta os 3 indicadores. Perceba como nessa região nós tivemos várias vezes o preço abaixo das 2 linhas com vários sinais de venda institucional. Porém, aqui nos indicadores de baixo nós não tínhamos um balanço tão claro dessas instituições. Ou seja, eu não consideraria essa faixa uma boa faixa de entrada. Logo que nós rompemos aqui para cima e começamos a formar este padrão aqui, nós vimos no indicador de oscilador de despejo um grande movimento para cima. E isso já me faria ligar um alerta. Opa, alguma coisa vai acontecer nesse gráfico. Logo depois o que tivemos? Tivemos um sinal de venda, justamente com essas linhas cruzando uma com a outra. Perceba que todas essas linhas estavam apontadas para cima. De repente, elas começam como se fosse a torcer e apontar para baixo. Isso indica para mim justamente uma virada de polaridade confirmada por essa onda aqui de baixo. Então sim, a partir daqui, por essa grande movimentação institucional, eu já poderia cogitar uma entrada no rompimento desta região. E perceba como, conforme o preço ele foi andando, tanto o nosso indicador de trends quanto o nosso indicador de oscilação foi aumentando, ou seja, clara manipulação institucional empurrando o preço para baixo. Isso é obviamente uma operação de baixa e é aqui que você tem que surfar junto com as baleias e colocar o seu lucro no bolso. Ok, Narciso, o primeiro indicador está plotado lá no grupo do Telegram. Agora, e esses 2 indicadores? Bom, os indicadores de baixo, juntamente com este primeiro, são a atualização mensal dos top 15 indicadores lucrativos. Como eu falo para você, todo mês eu vou buscar novos indicadores que os principais traders do mercado estão usando e atualizar totalmente de graça. Então, se por algum motivo você ainda não tem os top 15 indicadores lucrativos, que logo vão ser top 20, eu indico fortemente que você vá lá e adquire o nosso treinamento, pois essa vai ser a última semana que vai estar na promoção por apenas 12 vezes de R$10, ou seja, de fato não tem nenhum motivo para você não ter os top 15 indicadores lucrativos em suas mãos, que além de melhorar muito a sua assertividade, você vai pagar somente uma vez e vai receber indicadores novos para o resto da vida. Então aproveite, pois como eu falei, essa semana vai ser a última semana de oferta dos top 15 indicadores. E bom, espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender e identificar como as baleias trabalham e como você pode se beneficiar disso para aí sim pegar o seu setup, o seu operacional, o jeito que você gosta de operar ou até mesmo alguma entrada específica que você goste e utilizar esses indicadores para usar o seu setup junto com o movimento das baleias. E eu acho que esse conteúdo vale o seu like. Então apoie o canal, deixa um like e nos ajuda a crescer e divulgar o conteúdo de cripto para todas as pessoas. Até porque dentro desse curso gratuito de mercados futuros, nós ainda vamos falar de vários pontos. Por exemplo, a liquidação, que vai nos ajudar e muito a identificar quais são os possíveis topos e fundos aqui nos mercados futuros. E claro, o gerenciamento de risco, pois aqui dentro do mercado de futuros, o gerenciamento de risco ele é um tanto quanto especial. Existem diversas formas de você fazer esse gerenciamento, desde o mais seguro até o mais arriscado, em que você pode alavancar e muito a sua banca. Então, se inscreva nesse canal se você não é inscrito para não perder todo o conteúdo que eu vou mostrar para você e aguardo você no próximo vídeo.